Olá pessoal, tudo bom? Vou falar aqui rápido um pouco sobre os modelos de pós-modernidade e fazer uma análise um pouco sobre a vida de uma maneira geral, sobre os padrões pós-modernos que nós vivemos. Bom, é curioso que ontem, 4 de outubro, nós tivemos uma pane, né, na estrutura do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Durante algo em torno de 7 horas, as pessoas elas não conseguiam se comunicar uma com as outras. E foi um caos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista da comunicação. Muitas pessoas ficaram apavoradas e desesperadas, porque não podiam mais conversar, mandar mensagens, por uma coisa, por algo que já é muito rotineiro, que são os grupos de WhatsApp, que são as ferramentas de aplicativos, né, as redes sociais, e a gente verificou uma mudança, né, muito grande. Mas parece, naquele exato momento, que nós fomos para a Idade da Pedra. Eu acho que algumas pessoas elas imaginavam isso, né? Porque tem gente que pergunta assim, mas fala assim, os mais jovens perguntam assim, mas Nelson, na tua geração, como é que vocês conseguiram viver sem WhatsApp, sem rede social? Olha, por incrível que pareça, a gente vivia bem, né? A condição social que existia da época criava também soluções para aquela época, né? Então nós tínhamos soluções para aquele momento, para aquele instante, tá? Evidentemente, quando a sociedade ela vai progredindo, ela vai expandindo, né, a tendência é ela criar novas soluções para momentos atuais, para momentos de transformação. Né? Tem um conceito na física chamado entropia, que diz que as coisas tendem a mudar em grande escala, né? Que há uma mudança, uma transformação. Tudo tende a mudar, quer dizer, tudo que é vivo tende a morrer, tudo que emana luz tende a apagar, né? Tudo que se desloca tende a parar. Então esse é um processo natural, né? Que a física inclusive fala sobre isso. Entretanto, o que a gente verifica hoje, na atualidade, na modernidade, é uma mudança exagerada. É uma velocidade das transformações. Né? A grande característica é essa velocidade. Nunca a sociedade conseguiu mudar tanto num período tão curto de tempo. Se, por exemplo, no passado nós tivemos uma revolução na agricultura, que está ligado justamente à ideia de colher, arar a terra. E isso levou algo em torno, essa tecnologia levou algo em torno de 10 mil anos para ser desenvolvida e produzida. Né? Aí você vai ter a domesticação de algumas plantas, de alguns vegetais. Quando você olha para hoje, as mudanças, as transformações, a tecnologia, ela é tão rápida, ela é tão dinâmica, ela é tão veloz que a gente não consegue ter muita noção de quanto isso mexe com a vida da gente. É por isso que o sociólogo Zygmunt Bauman, né, ele foi muito, mas muito gênio quando ele teve a sacada de transformar, de falar que a sociedade que nós vivemos vive no modelo líquido. Ele pega a metáfora da água para a ideia da fluidez, rápido, em grande escala. Você não consegue conter a água pelas suas mãos porque ela é fluida, ela é rápida. E tudo isso ela se torna muito amplo. Nós estamos vivendo momentos de transformações, de velocidade tão intensa que isso muitas vezes pode trazer angústia para as pessoas. Olha o caso dos jovens. O grande problema hoje de muitos jovens é a ansiedade. Porque como eles cresceram numa tecnologia onde a rapidez, a velocidade é um padrão, tá? Muitos acreditam que essa velocidade, esse padrão, deve existir também nas suas vidas, do dia a dia, do cotidiano. Daí, por exemplo, o próprio Bauman falar, por exemplo, do amor líquido, né? O medo líquido. O amor líquido, a ideia de um relacionamento fluido, rápido, superficial, né? As pessoas elas não namoram, elas ficam, né? Então você tem relacionamentos assim. Quando você olha para o caso da
da amizade, é a mesma coisa. As pessoas elas não se aprofundam mais em modelos, em pessoas, na família, na escola, na igreja. Você não tem referenciais. O Bauman ele falava, por exemplo, do século, da sociedade do passado, a modernidade sólida, aonde existia a solidez nas referências, que eram família, escola, igreja, e que essa solidez ela se transforma, ela é diluída, né? Aí vem o modelo da água de novo, porque você não tem mais conceitos como no passado, você não tinha mais o conceito de família do passado, como antes, ou o conceito de escola, de igreja, conceito de sexualidade, que era muitas vezes só um e agora são mais de 20, conceito de família, que antigamente era um, agora você tem vários tipos de família. Tá? Então, os modelos eles se transformam de uma maneira muito rápida. Essa transformação ela cria muitas vezes uma angústia muito grande entre as pessoas. As maiores vítimas são os jovens. E nesse processo, eu fico imaginando o que aconteceu com muitos jovens que durante 7 horas, literalmente, ficaram sem se comunicar. Ficaram provavelmente desesperados, angustiados ainda mais. E talvez a gente não percebeu, ou talvez algumas pessoas não perceberam, o quanto nós dependemos excessivamente desses modelos tecnológicos. O quanto a gente depende desses recursos digitais que entraram na nossa vida sem pedir licença e nos transformaram em indivíduos dependentes. Então nós estamos vivendo um momento complicado, por um lado, você tem por um lado uma situação muito bacana, que é o fato de que o mundo ele está mais tecnológico, essa tecnologia ajuda muitas pessoas, mas por outro lado, quando você vê, por exemplo, o que aconteceu ontem, de alguns recursos tecnológicos digitais não funcionarem durante 7 horas, você percebe que o mundo para. Isso não foi só aqui no Brasil, foi em outras partes do mundo. Quer dizer, o mundo praticamente parou ontem nesse recurso, nesse meio, né, que criou uma dependência muito grande sobre todos nós. É difícil dizer o que, é que vai acontecer daqui para frente, mas a tendência, na verdade, é esses modelos se tornarem mais fortes. O jovem de hoje ele tem uma dificuldade muito grande de discernimento em saber, na verdade, como ele vai trabalhar, como ele vai se organizar, né? A angústia de muitos jovens, você não sabe se vai conseguir completar o ensino médio, se não se vai, por exemplo, se é o curso que escolheu, é o curso que ele ou que ela deseja, tá? Se na verdade vai conseguir sobreviver a partir dessa formação, né, profissional. Então são vários questionamentos, porque como o mundo está transformando rápido, de uma forma muito intensa, isso cria angústia. E não é uma angústia, são várias angústias. É por isso que o Bauman ele fala do medo líquido. Que hoje você não tem mais um medo, como no passado, né? Você vai perguntar para os antigos qual era o teu medo quando você tinha 16 anos, 18 anos. As pessoas tinham medos bem pontuais e bem específicos. Né? No máximo 2 medos, alguma coisa assim. Tá? Hoje, os medos são vários. As pessoas elas criaram uma quantidade absurda de medos, de questionamentos. Não, as pessoas elas estão em um estado de pavor. De uma forma que visa amenizar um pouco esse pavor, são todos esses recursos tecnológicos que a gente se depara. Então, se de repente eu não tenho durante 7 horas esse recurso na qual eu estou acostumado, eu também piro. Então, pode ter certeza que o mundo de alguns jovens, de algumas pessoas, praticamente se transformou ontem, porque a ideia de você ficar dependendo excessivamente de modelos tecnológicos digitais é muito complicado. Viver da tecnologia é uma coisa boa. A tecnologia como um recurso, né, como instrumento é ótimo, mas jamais substituir a coisa mais importante que é a nossa vida, o que realmente a gente vai direcionar. Né? Eu não posso transformar a minha vida como se fosse uma complementação dos recursos tecnológicos, é o contrário. Eu não posso transformar o meu celular, o meu smartphone numa complementação do meu corpo. Não é bem assim. Eu não posso entender que os recursos tecnológicos estão aqui unicamente para uma complementação e uma grande complementação. Eu tenho que entender que os recursos eles fazem parte da minha vida, que eu tenho que saber lidar com isso, mas jamais devo considerar isso como a coisa
esplêndida e fundamental da minha vida, daquilo que eu entendo como certo, como errado. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento complicado justamente pela quantidade de coisas que a gente está lidando. E essa quantidade de coisas faz com que crie-se esses conceitos que o Bauman tanto falava, né, como os amores líquidos, a modernidade líquida, o medo líquido e a proliferação absurda do pessimismo, da insegurança, né, que é cada vez maior e que cria um estado de anomia, de um estado de desorientação e desespero, como dizia Durkheim, né, e que provavelmente ontem, quando o WhatsApp da vida, as redes sociais pararam por 7 horas, o mundo de muitas pessoas também parou. Isso é complicado. É isso, gente.